Pode iniciar, presidente. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de número 5, aos 27 dias do mês de abril de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença na sala de sessão de hoje. Pedimos a Deus para que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 13/2020. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, quarta sessão ordinária de abril de 2020. Aos 24 dias do mês de abril de 2020, atendendo a prévia convocação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessão virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Arduino Martins. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa, diretora vereadora Ademir Tressoldi. Fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos e não havendo matéria para o expediente do dia, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereadora Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Primeira votação dos pareceres e do projeto de lei número 06/2020, aprovados por unanimidade. Primeira votação dos pareceres e do projeto de lei número 07/2020, aprovados por unanimidade. Concluída a matéria da ordem do dia, o presidente passou a palavra ao vereador inscrito Alexandro Aires. Finalizado o pronunciamento, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a quinta sessão ordinária do mês de abril de 2020, segunda-feira, dia 27/4/2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. A ata pós-lida e aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Arduino Nardino, vice-presidente Sidônia Salete Secom Mirizio, primeiro secretário Ademir Tressoldi. Está em discussão a ata da reunião anterior? Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem, para proferir o seu voto, o vereador Presidente. Alessandro Aires. Sim, pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, para aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Aprovado. Evandro Pedersen. Eu voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Pior. Sim, pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Mirizio. Sim, aprovação. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Peço ao secretário da mesa para que faça a leitura da matéria constante do expediente do dia. Índice número 0513/2020, Gigov, Chapecó. Chapecó, 24 de abril de 2020. A Sua Excelência, o Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cordilheira Alta. Rua Firmino Toso, CEP 89-119, Cordilheira Alta, Santa Catarina. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, primeiro, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 23/4/2020, no valor de R$500 mil, destinados a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 0530745, dígito 29/2019, assinado em 29/7/2019, no âmbito do programa Finisa, modalidade Finisa, despesa de capital. Respeitosamente, Denise de Souza dos Santos, gerente da filial Gigov Chapecó, e Renato Scalabrin, Superintendência Regional do Oeste de Santa Catarina. Lido em plenário em 27 de abril de 2020. Não havendo mais matéria para o expediente do dia, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria da ordem do dia.
Protocolo número 7/2020. Data 2/3/2020. Origem: Poder Executivo. Interessado: Poder Executivo. Assunto: acrescenta dispositivo na Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 07/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 07/2020. Originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 0/2020. Acresce dispositivo na Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 13 de abril de 2020. Idalir Sérgio Biolchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Carlos Jordão, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de emenda à lei orgânica. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de emenda à lei orgânica número 01/2020. Pela ordem, Admir Soldi. Pela aprovação dos pareceres do projeto ao senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Evandro Pedersetti. Pela aprovação, senhor presidente. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Sim, pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Mirizio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Eu sou o primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Emenda à Lei Orgânica número 07/2020. Acresce dispositivo na Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta e das outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Cordilheira Alta faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e, de acordo com o artigo 50, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, fica promulgada a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica criado o inciso 18º-A no artigo 78 da Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta, com a seguinte redação. 18º-A. Fica vedada a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da administração pública municipal, com pessoas jurídicas cujo sócio ou administrador possua grau de parentesco, em linha reta ou colateral, até 3º grau, com agente político, com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, ou com servidor público que atue na área responsável pela demanda. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, dia 27 de abril de 2020. Mesa diretora, Arduino Martino, presidente do Legislativo. Sidônia Salete Secom Mirizio, vice-presidente. Admir Tressoldi, primeiro secretário da mesa. Está em votação a redação final da lei. Pela ordem, Admir Tressoldi. Pela aprovação da redação final, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, presidente. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Evandro Pedersetti. Pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação. Sidônia Salete Secom Mirizio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 11/2020. Data 16/4/2020. Origem: Poder Executivo. Interessado: Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, objetivando permitir que seus servidores
estáveis possam participar de sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Câmara quando esta não dispor de número mínimo de servidores estáveis aptos a formar a comissão processante das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 11/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 11/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei número 06/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, objetivando permitir que seus servidores estáveis possam participar de sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Câmara de Vereadores, quando esta não dispor de número mínimo de servidores aptos a formar a comissão processante e das outras providências. Após a análise, verificamos que os mesmos possuem os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 23 de abril de 2020. Idalir Sérgio Biolchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei número 06/2020. Pela ordem, Ademir Tressoldi. Pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente, pela votação, pela aprovação. Almira Toad. Pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Evandro Pedersek. Pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Sim, pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secombo Lísio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, objetivando permitir que seus servidores estáveis possam participar de sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Câmara quando esta não dispor de número mínimo de servidores estáveis aptos a formar a comissão processante das outras providências. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal de Cordilheira Alta, estado de Santa Catarina. Confere a lei orgânica do município, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, objetivando permitir que seus servidores estáveis possam participar de sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Câmara quando esta não dispor de número mínimo de servidores estáveis aptos a formar a comissão processante. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 27 de abril de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Está em votação a redação final da lei. Ademir Tressoldi. Pela aprovação da redação final da lei, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente, pela aprovação também. Almira Toad. Sim, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Evandro Pedersek. Eu voto pela aprovação da redação final, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Sim, presidente, pela aprovação. Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação. Sidônia Salete Secombo Lísio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 12/2020. Data 17 de 4 de 2020. Origem: Poder Executivo. Interessado ao Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cordilheira Alta para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, Covid-19, e das outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 12/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 12/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei número 07/2020, que dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Cordilheira Alta para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus Covid-19 e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo requisito. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Esse é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 23 de abril de 2020. Idalir Sérgio Biolchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei número 07/2020. Ademir Cressoldi. Pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente, pela aprovação. Almira Coates. Sim, pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersen. Eu voto pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Pela aprovação, Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Erizio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Cordilheira Alta para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus Covid-19 e das outras providências. O prefeito do município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas, compreendidas como política, e o desafio de manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar, primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. A. Férias coletivas ou férias normativas individuais ou férias normais individuais. B. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. Segundo, alteração na forma de cumprimento de jornada de trabalho mediante, letra A, a instituição de modalidade de trabalho remoto, home office, letra B, a redução e flexibilização de jornada de trabalho sem redução de remuneração, letra C, a fixação de escalas de trabalhos diferenciadas, letra D, instituição de banco de horas, positivo ou negativo, para compensação em data futura. Terceiro, deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. Letra A, designação para lotação provisórias em outros órgãos da administração pública. Letra B, deslocamento para composição de forma de trabalho junto ao órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal. Quarto, suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário, ACTs, e dos termos de compromissos de estágio. Parágrafo 1º.
a fixação de regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto, home office, prevista na linha A do inciso 2º, não gerará horas extraordinárias. Tampouco poderá ser aplicada ao regime de banco de horas. Parágrafo 2º. As medidas de instituição de banco de horas, inciso 2º, a linha D, e de deslocamento para composição de força de trabalho, inciso 3º, a linha B, depende da edição prévia de decreto regulamentar para serem implantadas. Parágrafo 3º. Na hipótese de suspensão de servidores contratados por tempo determinado, inciso 4º, a linha A, em se tratando de profissionais do magistério e da educação, vincularia pelo tempo de suspensão das aulas presenciais, sendo que a remuneração paga nesse período deverá ser considerada como banco de horas negativo, nos termos do decreto regulamentar. Parágrafo 4º. Durante o período de suspensão dos termos de compromisso de estágio, referido ao inciso 4º, fica igualmente suspenso o pagamento de quaisquer benefícios dele decorrentes, como vale-transportes e ou auxílio alimentação, devendo ser garantido pagamento do seguro em favor dos estagiários. Artigo 9º, inciso 4º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, por parte da entidade conveniada ou do próprio município. Parágrafo 5º. As ações adotadas com base na presente legislação são efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao servidor. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-se a regular os atos administrativos praticados na vigência da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Artigo 5º. Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela está disciplinado. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 27 de abril de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Está em votação a redação final da lei. Ademir Tressoldi. Na aprovação da redação final, senhor presidente. Sim, presidente. Almira Tuati. Sim, presidente. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Evandro Pedersen. Pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Sim, pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Pela aprovação. Sidônia Salete Secom Mirizio. Pela aprovação. Está aprovada por unanimidade a redação final da lei. Peço ao vereador Edmar para que me confirmar o seu voto na redação final da emenda e lei orgânica. Pois não... Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido os senhores vereadores e senhora vereadora para a primeira sessão ordinária do mês de maio de 2020, segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.